Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoa linda, tudo bem com você? Como você está? Você está bem? Eu estou muito bem, obrigada por perguntar. Então estamos aqui mais um dia, esse inclusive é o último vídeo dessa sequência de 12 vídeos do nosso propósito, primeiro propósito do ano, né? Esse já é o penúltimo e hoje nós vamos estar com uma palavra no livro de Marcos, no capítulo 4, verso 35, somente a parte B, que diz assim: passemos para outra margem. Em Marcos capítulo 4, nesse versículo que nós temos menção, Jesus vai estar dando ali uma ordem aos discípulos, um comunicado: passemos para outra banda. Então eles entram dentro do barco e a Bíblia diz que eles começam a fazer o percurso que Jesus havia dito e que Jesus estava no barco dormindo. De repente esse barco começa a ser açoitado pelas ondas. A Bíblia vai até dizer que as ondas eram tão altas que elas batiam no barco e cobriam o barco com a força da água. Então os discípulos começam a se desesperar, começam a ficar inquietos e o que eles fazem? Vão acordar Jesus. Quando eles despertam Jesus, o Senhor vai dar uma ordem ao vento, uma ordem ao mar e vai perguntar para eles: por que vocês são tão covardes? Vocês não têm fé? E eu quero trazer alguns pontos dentro dessa palavra que nos ensina demais, principalmente nesse tempo aqui que nós estamos nesse finalzinho de propósito. Observa que Jesus deu uma ordem: passemos para outra banda, vamos para o outro lado. E nós temos uma impressão errada de achar que quando nós estamos cumprindo exatamente aquilo que Deus mandou a gente fazer, fazendo exatamente aquilo que Deus nos ordenou, nos incumbiu, né, ou nos direcionou a fazer, nós temos a sensação de que nada pode dar errado. Afinal de contas, nós estamos fazendo, eu estou fazendo o que Deus mandou, é para as coisas ficarem boas, é para as coisas ficarem tranquilas, é para tudo fluir naturalmente. Mas a verdade é que eu tenho uma notícia boa para te dar. Existem tempestades que vieram para nos ensinar. E essas tempestades são necessárias. Essa tempestade não veio para te matar, não veio para te ferir, não veio para te levar à falência. E principalmente, ela não veio para te parar. Observe que no meio da tempestade só tinha uma coisa que estava mais em desordem do que o mar. Eram os discípulos. Eles estavam mais desesperados do que as ondas. Eles estavam mais para lá e para cá do que as águas por cima do barco. Você precisa entender que na hora da tempestade, você precisa saber para onde correr. Para onde é que você vai? Na hora que o bicho pega, na hora que a tempestade vem, na hora que a situação aperta. Os discípulos ficaram com medo, mas eles já conheciam Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer milagres. Eles já tinham visto quem era Jesus e o nível do seu poder. Mas só que só ver não é o suficiente. Você precisa conhecer de fato Jesus. Você precisa ter intimidade e decidir confiar nele. Talvez hoje você está me ouvindo aqui e eu posso dizer com muita propriedade que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Eu me incluo muito nessa. Porque às vezes nós declaramos que confiamos, mas na hora que a coisa não fica muito boa, ao invés de nos acalmar e nos lembrar quem está dentro desse barco, lembrar quem nos disse vá para o outro lado, né? A gente se desespera, a gente deixa as ondas acabarem com a nossa fé. E hoje eu quero liberar uma palavra de Deus sobre o seu coração. Que você se lembre quem que deu a ordem para ir para o outro lado. Que você se lembre quem que está dentro desse barco. Quem que entrou com você no barco. Ele está dormindo, mas ele está aí dentro. Cristo dormia é uma simbologia de como é que ele fica dentro de nós, né? Quando a gente não dá ouvido para ele. Ele não se mete, ele não se intromete. Jesus, ele nos deixa livres para tomar as nossas decisões. Então a decisão dos discípulos foi acordar Jesus. Você precisa hoje despertar a voz de Deus que está dentro de você e deixar Jesus guiar os seus passos. A situação atual pode até não estar muito boa, mas lembre-se, quem foi que disse que você chegaria do outro lado? Você vai chegar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos orar neste momento, clamando, Senhor, para que nós possamos aprender a confiar no Senhor, a confiar na Tua palavra, a confiar na Tua promessa que nós vamos chegar do outro lado. Independente do mar, independente das ondas, independente da situação, o Senhor é aquele que está no barco e que dá ordem ao vento, ordem ao mar.
para com a tempestade e nos faz chegar vitoriosos aonde o Senhor disse que chegaríamos. Em nome de Jesus.